Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você. Aliás, eu agradeço a sua audiência, a sua participação e sugestões. Sabemos que esse é um programa que trabalha várias realidades. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse mundo que ferve, esse mundo que nos anima, esse mundo que nos desafia a cada momento. Para conversar sobre essas situações, nós estamos hoje com a professora Abigail Ribeiro Gomes. A professora Abigail é uma amiga, participa do projeto voluntário do Pré-Vestibular Cidadão. E está tudo bem contigo? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Nada, eu agradeço o seu pronto aceite. E nós já vamos entrar numa conversa assim muito fervorosa, porque a professora Abigail, ela tem uma formação em mestrado na área de Sociologia. E a ciência da Sociologia nos ajuda muito a fazer compreensões desse mundo que nós estamos vivendo. Além disso, a professora Abigail também está fazendo doutorado na área de literatura. Para a professora Abigail, tem um pensador, um sociólogo que fala que a sociedade é líquida, que não tem pega mais. É fato isso? Zezinho, eu diria que a gente está muito mais do que a questão da sociedade líquida. Nós estamos vivendo a questão da sociedade do indivíduo. Lá na UFRJ, quando nós discutimos a questão da literatura contemporânea, nós discutimos essa liquidez, digamos assim, da sociedade, de não se apegar tanto às questões coletivas e ser, né, não só coletivas, mas não se apega, as coisas fluem. Mas, na verdade, não só nesse aspecto nós entendemos nas nossas discussões, mas nós também observamos a questão do individualismo. É muito mais... Mas então as pessoas perderam a sensibilidade humana. Perderam a sensibilidade do coletivo. Opa, tem que fazer uma distinção assim, daquilo que é a sua individualização é diferente daquele indivíduo que não tem um apego ao coletivo? É mais ou menos isso. Na verdade, vou tentar explicar em termos um pouco mais simples. Digamos vamos pensar que o ser humano seja dividido em razão, sentimento e vontade. O que move, via de regra, a vontade, é o imediatismo, é o saciar aquilo que vem num primeiro momento e de maneira tão individual a não se pensar no contexto, no coletivo, na empatia que se possa ter com relação a todo o ambiente que se vive. Bom, você falando isso e você que nos assiste deve estar percebendo que isso tem uma interferência muito forte na sociedade como um todo. Evidentemente. E aí se cria situações assim de intolerância, de agressão, que não é só o indivíduo que faz, o Estado também faz isso? Sim. Na verdade, vivendo nessa era, pensando até no líquido, sim, né, do Bauman, mas vivendo numa era em que a questão da individualidade está tão latente, digamos, né, popularmente, farinha pouca, meu pirão primeiro, o que acontece? Nós estamos vivendo hoje, principalmente no contexto não só brasileiro, mas mundial, nós estamos vendo a eleição na França, que também está polarizada na questão da direita e tal. Nós estamos vendo um momento em que o capital, mais do que nunca, tem tido esse destaque e de maneira a pensar-se sempre... Eu li recentemente uma frase de um político brasileiro dizendo alguma coisa, nós precisamos ser um Estado forte, mas pensando num Estado forte economicamente para a questão da elite. Então, a fortaleza das empresas ou coisa desse gênero... E que se apropria da questão política, nós estamos vendo a questão da Lava Jato. Sim, né? Exatamente. Como que esse patrimonialismo, ele é muito... pegar o que é, se favorecer do Estado, né? Exatamente. Aí volta essa questão do individual. A gente não tem, por exemplo, uma das palavras mais utilizadas hoje, não só nas conversas cotidianas, mas em propagandas, etc., é o empreendedorismo. Mas entendendo o empreendedorismo individualmente. Tanto que a gente tem o microempreendedor individual estabelecido governamentalmente, digamos. Então, qual é a questão? O indivíduo, ele é
olha para si, não pensa no coletivo, tem suas metas a alcançar e de maneira que qualquer coisa vale para que esse objetivo seja atingido. Os fins justificando os meios. E aí, de uma forma tamanha, a necessidade de saciar a sua própria vontade e o desapego líquido a todas essas questões, esse contexto, etc., e que até a questão ética vai sendo abandonada constantemente. Mas aí nós temos você como educadora, né? Isso atinge profundamente, sobretudo, a juventude. Sim. E aí aparecem alguns fenômenos de agressão que a própria juventude se incorpora. Vamos pegar um exemplo. Eu fico impressionado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como que alguns jovens fazem um discurso do retorno da ditadura, sim, algo que você que nos assiste sabe muito bem, que foi uma agressão à dignidade da pessoa humana feita pelo próprio Estado. E esses jovens, ele avoca o retorno da ditadura. Esse fenômeno, como é que você consegue descrever essa realidade? Eu acho que, primeiramente, a gente está pensando em jovens que são absolutamente vinculados à questão da tecnologia. E em sendo ligados à tecnologia, às informações passadas de maneira líquida, quase, quando você fala né? de tecnologia, só para a gente compreender, você fala das diferentes tipos de mídias. Exatamente, das mídias, digamos, cibernéticas. Então, eles têm um acesso à internet frequente, o pouco que eles têm fora da internet é no máximo uma televisão, né? Porque eles não se informam via de regra, dependendo da formação familiar, não tem uma utilização de livros em casa, leitura de livros, de jornais impressos, é uma mídia que está diminuindo bastante, mas é tudo muito imediatista. E aí o que acontece? As informações chegam a eles de modo que nem sempre elas conseguem se tornar conhecimento, elas não conseguem ser processadas. E aí, esse recebimento, sem uma avaliação crítica, um discernimento a respeito daquilo, um debate, uma reflexão a respeito daquilo, eles vão recebendo as informações de maneira tão imediata que eles compram o discurso. Eles reproduzem o discurso, a ideologia dominante acaba sendo reproduzida pela fala desses jovens. Mas aí tem um contraponto ainda dentro dessa realidade, que eles passam a ser agressivos. Sim. Eles agridem, sim, eles fazem situações assim que... Aí entram as questões homofóbicas, né, preconceituosas, de intolerância. Agora, como educadora, como que nós vamos ajudar esses jovens para poder fazer esse processo que você falava, de não reproduzir aquilo que chega a ele sem pensar? É um trabalho difícil, mas o que eu sinto... Eu trabalho na educação básica, na rede pública. Perfeito. O que eu sinto muitas vezes é que, para um professor conseguir ser ouvido de verdade, a primeira coisa que ele precisa trabalhar é a questão do afeto. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Paulo Freire, pegando a concepção do Paulo Freire para lidar com a educação básica, a gente vê que a primeira coisa que ele faz é trabalhar o indivíduo coletivamente, contextualmente. E esse trabalho que ele faz passa obrigatoriamente pela criação do vínculo. Quando a gente consegue estabelecer um vínculo... Eu brinco com os meus alunos. A gente não vem aqui para fazer amigos, mas a gente não vem aqui para ser infeliz. Então é o momento... Nós nascemos para ser feliz. Exatamente. Então a gente estabelece o vínculo, e o vínculo vindo com a confiança, fica muito mais fácil a gente conseguir trabalhar valores coletivos, ética e cidadania com esses meninos dentro de sala de aula. Pois é, nós estamos concluindo esse primeiro bloco, a gente percebe que nós caminhamos para uma dimensão muito importante que fala da questão do cuidado consigo, cuidado com a pessoa, e como a educação ela é importante, embora os professores, né, ela, por exemplo, é professora da FATEC, os professores do Estado do Rio de Janeiro estão numa situação, eu diria, me permite, calamitosa, porque desrespeita o educador que quer construir esse cuidado com essa juventude que está desviando o caminho. Nós vamos chamar um
Um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Programa Cidadania Consciente, retornando no segundo bloco, conversando com a professora Abigail, professora que tem uma especialidade na área de Ciências Sociais, e ela, como estava falando conosco, conversando com você, que aliás eu agradeço as suas sugestões, volta e meia vocês têm mandado e-mail, e temas como esse foi sugestões dos nossos telespectadores. Professora, você falava que a educação, ela tem que ter um viés assim, trabalhar a dimensão do afeto. Sim. Nós temos hoje uma sociedade que é muito afetuosa nos seus interesses, né? Aliás, a gente pode até falar de algumas situações assim, um afeto que vira assédio, desrespeito, um afeto que não é fiel, é líquido. Que ele é líquido, né? Aí nós vamos compreender aquela fala inicial dessa sociedade que fala muito de pegada, mas não de pegada no sentido de ter de ter firmeza, mas de ter liquidez. Mas e educação? Ainda nós vamos explorar assim. Nós não queremos aqui fazer um discurso de que está tudo perdido. Não. Mas dê alguns sinais que a educação tem assim, tem uma pega boa, que não está líquida, alguma experiência que você tenha vivido que te anima. Algumas. Eu acho que eu posso dizer algumas experiências muito positivas que eu vivenciei especificamente na escola pública, que mostram que a coisa não está perdida. Eu vou dar exemplos muito curtos. Eu trabalho em duas instituições públicas. Eu trabalho no município de Piraí e trabalho na FAETEC, como você bem o lembrou. Eu percebi, por exemplo, na FAETEC, eu trabalho com ensino de língua inglesa como curso livre, digamos assim, né? Um curso de capacitação para o mercado de trabalho. Ele é pensado dessa forma. Então, eu tenho grupos muito heterogêneos na questão de faixa etária, a partir de 15 anos sem limite. Então, eu já tive idosos e jovens no mesmo grupo de trabalho. E pensando nessa questão do afeto que eu mencionei, o ganhar a confiança dessas pessoas através do afeto me permite, mesmo num curso com essa característica, fazer discussões acerca de contextualizações, até porque língua não existe fora de contexto. Então, quando eu trabalho uma língua estrangeira, a literatura ajuda por demais, né? Absurdamente. Porque, na verdade, Roland Barthes dizia que a literatura é a trapaça da língua. Mais ou menos isso. Porque a língua é uma regra muito... Mesmo dentro da linguística, fora da gramática, a gente tem regras muito mais rígidas de compreensão, de estabelecimento de compreensão entre as partes que fazem parte do ato comunicativo. A literatura trapaceia isso porque ela, né, entre aspas, porque ela ultrapassa os limites dessa regra e permite uma reflexão muito maior a respeito de si, do outro. É a completude da construção do discurso. Mas os alunos, os estudantes reagem muito positivamente, porque, na verdade, ganhando a confiança deles, a gente consegue, por exemplo, levá-los às reflexões necessárias. Quando eu estabeleço a comparação entre duas culturas, pensando nas culturas dos países de língua inglesa, que via de regra a gente estabelece Inglaterra e Estados Unidos, que são os mais conhecidos, com a nossa cultura, a gente consegue observar algumas questões. Por exemplo, você falou a respeito da homofobia. Quando eu trabalho pronomes pessoais no inglês, eu mostro para eles a existência de um pronome neutro, que não é nem masculino nem feminino. E na nossa cultura isso não existe. Quaisquer objetos que sejam
a eles vai ser atribuído um gênero. Ou um computador é no masculino, a cadeira é no feminino. E isso fala muito a respeito da maneira de enxergar, da visão de mundo de cada cultura. Olha, que interessante. E isso chama atenção. Né? Chama. E aí a gente consegue, por exemplo, em alguma medida, fazer discussões a respeito da questão do gênero dentro da escola. Mas aí você mexeu numa questão séria, porque, olha, nós temos agora um projeto de escola sem partido. Você está indo em contraponto a isso. Completamente contraponto. Vai ser penalizada? Bom, esse projeto está em tramitação. Ele não está aprovado, pelo menos na cidade de Volta Redonda ele não foi aceito, no estado do Rio de Janeiro ele está em tramitação e no Congresso Nacional também ele está em tramitação. Aliás, teve recentemente, para que você que nos assiste, né, saiba, a Justiça Federal, né, considerou inconstitucional um projeto elaborado aqui pela Câmara de Volta Redonda, declarando de inconstitucionalidade porque mexia na questão forte na questão de gênero, de uma ideologia de gênero, que aliás, que ideologia é essa? Não faz sentido atribuir ideologia à questão de gênero, não é uma questão de ideologia, é uma questão muito mais ampla do que isso. E discutir gênero, se a gente pega, por exemplo, a questão da escola sem partido, o advogado que elaborou o projeto inicialmente em São Paulo e que depois, né, foi ampliando a discussão para o Brasil inteiro, a proposição é que seja colocado dentro da sala de aula um cartaz dizendo o que o professor não pode fazer e incluir a questão do gênero como absolutamente biológica. Ou seja, se o ser humano nasceu com a genitália feminina, ele vai ser mulher sempre. Se nasceu com a genitália masculina, vai ser homem sempre. Sem discutir, inclusive, as questões biológicas, que são possíveis de se acontecer, e principalmente a construção de cada gênero dentro da sociedade. Então, é muito complicado a gente limitar isso tudo sem observar as peculiaridades e principalmente sem lembrar que numa sociedade como a que nós vivemos, como eu disse agora há pouco, muito focada a questão do indivíduo, ao mesmo tempo em que o indivíduo tenta saciar sua própria vontade, ele não está respeitando a vontade alheia. Então, interferir na decisão do outro a respeito de si é a falta de empatia e a falta de senso de coletividade. Então é até um contrassenso pensando nessa sociedade de individualismo. Pois é, o tempo está correndo, a conversa está boa, estou ficando muito à vontade para deixar você falar, professora. Professora Abigail, ela, como eu falava, ela tem uma relação muito forte de compreensão dessas ciências sociais. Nós vamos chamar um outro intervalo e vamos fechar para a gente falar um pouco de um olhar mais do campo da política, porque toda a interferência nessa pessoa que é individualista, que não vê o coletivo, tem a ver com a polis, com a cidade, com a política. Daqui a pouco nós voltamos. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro. Com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos, em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Programa Cidadania Consciente, nós estamos retornando no último bloco, uma conversa que está muito boa, de compreender todo esse mundo em que vivemos. Professor Abigail, a política
tem a ver com todo esse universo de breve conversa que nós tivemos anteriormente? Impossível desvincular. Pois é. E aí nós vamos só dar uma olhada assim no campo de a política que desvia do caminho, do cuidado com o que é que eles chamam do erário público, do dinheiro público. Aí tem corrupção na política. Você tem desrespeito a normas constitucionais. E aí nós podemos chamar de golpe mesmo. Sim. Nós temos desvio de conduta. Isso afeta diretamente o cidadão eleitor também? Afeta uma via de mão dupla, na verdade, né? Porque a gente também, independente de termos vivido um golpe que vivemos, realmente vivemos um golpe de uma presidenta legitimamente eleita ser retirada do seu cargo, nós não podemos nos esquecer de que nós elegemos o Congresso mais conservador desde 1964. E este Congresso, ele é muito mais retrato de quem o elegeu. Opa! Por que eu digo isso? Não é colocar culpa, é compreender a realidade. Né? Por isso eu disse uma via de mão dupla. Porque, normalmente, o legislativo ele é escolhido de uma maneira muito mais próxima do eleitor. Sem dúvida. Então, o eleitor conhece muito melhor o seu vereador, o seu deputado estadual, o seu deputado federal menos, mas conhece muito melhor do que os cargos do executivo. Então, o que acontece muitas vezes? É o reflexo do que ele deseja para si que ele coloca lá. Então, na verdade, a gente está vivendo hoje um caminho de mão dupla de corrupção, porque quantos votos são vendidos, trocados até por festas? Eu já vi isso acontecer. A camisa de futebol, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê uma população que elegeu esse tipo de congresso e que tirou dessa própria população o crédito do voto que ela deu para o executivo, porque o executivo ele é muito mais ideológico. E no legislativo, via de regra, é a moeda de troca. Então, quando a gente tem uma configuração dessas, e aí depois a pessoa faz a moeda de troca, mas vota ideologicamente para um executivo. Aí vê esse executivo ser achincalhado, humilhado, enfim, nas mídias, a ponto de a pessoa começar a questionar a própria escolha, e às vezes muito cegamente concordar com o golpe que lhe foi dado, aí agora a moeda de troca que está sendo devolvida você não foi corrupto, agora eu estou te devolvendo a corrupção, eu vou tirar os seus direitos, Então eu acho que a gente está vivendo um momento que pode ser muito importante para que essa ficha venha a cair de quem elegeu esse tipo de político para o legislativo. Mas então, aí você falou, a ficha cair, mas nós precisamos também, né, pontuar que o envolvimento, embora tardiamente, da população de uma participação popular, por isso esse programa é Cidadania Consciente, que tem levar até vocês uma reflexão dessas realidades para dizer assim, olha, não está de tudo perdido. De jeito nenhum. Opa! Agora, de jeito nenhum por quê? Porque as pessoas estão abrindo os olhos. Quando está mexendo agora em algumas coisas que eram direitos tão solidamente adquiridos, historicamente adquiridos. Exemplo, a questão da Previdência, exemplo, a CLT, né, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, elas destroem uma porção de direitos historicamente adquiridos e reivindicados pela população. E agora a população está começando a enxergar aonde essa sua própria corrupção a levou, de modo que, não, vamos reverter esse quadro. Eu acho que, apesar dos pesares, nós estamos vivendo um momento de mobilização popular com a questão política e conscientização da política muito importante. Triste a gente precisar ter vivido um golpe para poder participar disso. Mas eu acredito que o ato, por exemplo, que está programado para a próxima sexta-feira, dia 28, essa greve geral, vai ser um momento muito importante para a sociedade brasileira, para que ela tome consciência da sua importância. Eu acho que é uma reflexão de valores, é uma reflexão, inclusive, dessa questão líquida, dessa questão do individualismo,
É o momento de enxergar, peraí, agora nós precisamos nos juntar para não ter nenhum direito a menos, né? Para não perdermos nada do que conseguimos conquistar historicamente. Acho que pode ser um passo. Eu sou uma esperançosa, sempre. A professora está fazendo referência a uma movimentação nacional que já há para que na sexta-feira a gente, da maneira que puder, faça uma greve geral. A escola que nós trabalhamos vai estar solidária a esse movimento nacional e previamente vai ser comunicado aos professores e alunos que a escola estará em greve. Eu acho que de formas diferenciadas, um mais, um menos, tem que dar uma resposta ao governo a esse mal que ele está causando àqueles que ainda vão nascer. E sobretudo aqueles que ainda têm direito de viver mais, que são os idosos. E mais ainda, para a juventude, que está tentando, às vezes de forma equivocada, achar um caminho e que, através da educação, nós vamos poder fazer diferença. Mas, professora Abigail, eu gostaria ainda de aproveitar os minutinhos que nos restam para falar um pouco assim, a literatura, né, nesse caminhar da literatura, como é que ela ajuda a gente ler e compreender essas realidades? A literatura, como qualquer arte, dizem alguns que é a mãe das ciências, né? Então, a partir do momento em que, como arte, ela incita a compreensão e a percepção do universo, a literatura contemporânea brasileira está trabalhando isso de uma maneira muito intensa. Nós temos escritores maravilhosos que fazem esse chacoalhar. Você falou escritores, um assim, bem próximo da gente, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem ajudado a gente a fazer esse tipo de reflexão nesse mundo, nessa pós-modernidade. Bom, dentro da universidade nós temos pelo menos Godofredo de Oliveira Neto e Dal Bastos, né? Godofredo tem o privilégio de ser orientanda dele, que são dois romancistas, ficcionistas e, além disso, críticos e estudiosos, que fazem um trabalho a respeito de literatura contemporânea muito importante, justamente nessa questão do quanto ela dialoga, ela intervém e recebe interferência desse contexto social. É impossível, ela não está descontextualizada. Pois é. Nós conversamos com a professora Abigail Ribeiro Gomes, que é uma especialista na área de ciências sociais, e ela passeou nessas realidades muito efervescentes do nosso cotidiano, que envolve diretamente a nossa vida, e colocando sinais de esperança. O programa Cidadania Consciente agradece a professora e retorna na próxima quarta-feira com a importante novidade para você. E feliz Dia dos Trabalhadores e greve geral na sexta-feira.